A paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho, hoje o nosso culto de celebração. Estaremos hoje também ministrando a nossa ceia. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração durante todo o desenvolvimento deste culto, porque só Ele mesmo para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. O Senhor recebe a nossa adoração, o nosso culto, o louvor e a honra que merece o teu nome. Seja toda a honra, todo o louvor a ti, que o Senhor possa nos abençoar rica e abundantemente. Recebe o nosso louvor, Pai.
A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o nosso Pai, que é digno de todo louvor e toda adoração. Quero aproveitar o ansejo, a grande oportunidade. Estou sentindo falta aqui do meu pastor George, estou sentindo falta da minha irmã Luziana. Estão ligados com a gente aí pela live, mas faz falta proximidade. Quero louvar ao Senhor pelas vossas vidas e quero aproveitar o ansejo e convidar você para participar do nosso projeto de missões. Esse ano nós temos no coração aí, colocamos uma vontade em nosso coração e creio que Deus vai nos abençoar pelo poderoso nome de Jesus. Qual é a vontade que colocamos no coração? Já desde o ano passado eu estou com esse desejo, mas esse ano eu já manifestei esta vontade aos irmãos mais próximos e que colaboram também, de nós enviarmos aí um casal de missionário para Moçambique, para passar pelo menos 2 meses lá, para fazer uma formação de obreiros, para dar um curso lá, o qual vai ajudar os moçambicanos da localidade. Isso vai ser distribuído para outros depois. Então a ideia é que nós venhamos aqui angariar fundos, pessoas que queiram investir no reino de Deus. Se você quer investir no reino de Deus, a grande oportunidade é esta. Se você tem um chamado para missões, a grande oportunidade é esta. Eu estou aqui com algumas pessoas em mente, mas se as pessoas não quiserem, Deus vai enviar as pessoas corretas, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e nos dar vitória. Porque como é que foi? Oi? Está aberto, é só arrastar. Já sabe. Quem já sabe? É só arrastar. Quando alguém tocar ali, tu manda arrastar o portão para abrir, né? E nós estamos aqui
Estamos aqui com falta de obreiros, falta de finanças e principalmente falta de pessoas para nos ajudar nesse projeto. Temos pessoas que contribuem, mas pessoas na maioria à distância, como a nossa irmã Lucília Williams, lá do sul do Brasil, né? Ela mora lá no sul e ela é contribuinte deste projeto. Temos também aí pessoas que moram aí fora, né? Daqui da nossa localidade, pessoas que moram próximo ao centro do Rio de Janeiro. Temos pessoas que moram em outros bairros adjacentes que estão nos ajudando. O pouco que temos feito grandes sinais. Deus tem feito grandes sinais com a tua oferta, com a sua ajuda, com a sua disposição. E esse mês nós começamos aí a construção da igreja do nosso pastor João, a qual sofreu hoje pela manhã, né? Pela manhã ele sofreu, o fuso horário nosso é 5 horas de diferença, ela já está 5 horas na nossa frente. Então quando nós estávamos dormindo, eles já estavam cultuando a Deus pela manhã, e não puderam cultuar ao Senhor, porque caiu uma chuva lá torrencial e alagou tudo, alagou as casas e destruiu parte da igreja do nosso pastor, porque ela é feita, como nós falamos lá em Moçambique, a gente diz que a igreja é feita de lama, né? E aqui nós falamos, a igreja é feita de estuque, né? E a força da água rompeu parte da parede que eles fizeram e o pastor não pôde cultuar a Deus. Mas ele já está sabendo que ele falou que vai fazer a igreja um pouco mais alta, vai aterrar para construir o novo templo, que vai ser de bloco, de cimento, de concreto, e com certeza Deus vai abençoar e nós vamos conseguir levar até o final esse projeto. O que eu preciso? Eu preciso do seu amor, da sua dedicação, da sua colaboração, da sua ajuda. Todas as pessoas que são contribuintes do projeto de missões, elas podem se transformar em um agenciador. Como assim, pastor Américo? Você pode buscar pessoas que também ajudem. Convença um amigo seu, um familiar, um vizinho, um ministério que você conhece, um pastor, para nos dar uma oferta, para nos ajudar. Esse ano eu tenho a promessa do pastor que nos ajudava, né, o pastor Josué Ferreira, de ele voltar a nos ajudar. Ele falou, vou voltar, vai ser uma bênção, que a oferta que ele dava era uma oferta expressiva, nós conseguíamos ajudar, nós conseguíamos contribuir lá com os nossos irmãos e aumentava o poder, né, de contribuição para o trabalho de missões, ajudava a sustentar as crianças na época e também a construção das igrejas. Então eu preciso de parceiros, preciso que Deus levante parceiro. Talvez você tenha colocado, como disse o irmão que começou a ofertar, ele dava uma quantia, depois começou a ver o projeto como era, começou a ver as coisas acontecerem, falou, pastor, eu quero dar mais. Aí deu mais um pouquinho. Aí com mais um pouquinho que ele deu, começou a dar mais. Aí ele arrumou uma pessoa para nos ajudar junto com ele. E agora quase a oferta dele dá para construir, dá quase o que eu dava ano passado para as pessoas. Então, quer dizer, como caiu os ofertantes, Deus levantou essa pessoa com esse braço forte, né? Com um amigo empresário, que tem sustentado. Tem algumas pessoas que são oficiais de polícia, tem algumas pessoas que são, que trabalham, funcionários públicos, outros funcionários liberais, mas temos pouca pessoa. Eu preciso de parceria, eu preciso de pessoas que tenham visão de reino. Nada, você vai ver, eu construí lá, com a ajuda de missões, nós construímos lá pelo nosso ministério. Quando eu falo eu, é força de expressão, nós construímos lá em Moçambique 2 igrejas, uma totalmente, uma nós levamos até o ponto de telhado e a outra nós reformamos toda ela. Aí eu preciso aqui de pintura, eu preciso de notebook, eu preciso de um PowerPoint, eu não tenho nada disso. Eu não desviei o dinheiro para beneficiar o meu ministério. Eu apliquei no reino de Deus para onde a bênção era enviada. Se você quiser me ajudar, eu preciso de um notebook para poder dar as aulas que eu tenho em pendrive. Eu preciso de um projetor de PowerPoint para poder projetar um estudo aqui para que você que está aí na sua casa, você veja. Eu tenho a viagem de Paulo, eu tenho a viagem de Paulo a Roma, tenho o Evangelho de João, temos vários estudos bíblicos que é bem dizer um seminário. A pessoa aprende, a pessoa vai ver as minúcias, vai ver os pequenos detalhes. Então eu quero também louvar a Deus pela vida do nosso irmão Ricardo Jorge Silva,
que está nos assistindo aí. Deus te abençoe, meu irmão, você e sua família, que o Senhor possa te prosperar. O irmão Ricardo também uma vez disse: pastor, eu quero ajudar esse ministério de missões. Está aberto aí, irmão Ricardo, a oportunidade para o senhor e a sua família que quiserem nos ajudar com oferta mensal. Tem pessoas que trabalham, são pedreiros, outros trabalham na serviços gerais, mas ajudam. Tem pessoa que todo mês certinho ele deposita lá R$25, vai computar, outros 50, mas é certinho. Outras pessoas são empresários, mas empresários de pequeno porte, dão R$50 por mês, dão R$100 por mês. Tem pessoas que dão R$1.000 por mês, tem pessoas que dão 500, tem pessoas que dão 400. Aí, esse pouquinho, junto com esses que nós recebemos, nós podemos ajudar 3 pastores, às vezes até 4, mas eu preciso de ajuda. Nós vamos agora, em janeiro, ainda não recebemos assim uma grande oferta expressiva do mês de janeiro, não recebemos, mas eu creio que até o final do mês Deus vai abençoar isso. O que entrou para mim, que são 3 pessoas que arrecadam oferta, né? Sou eu aqui, é o meu tesoureiro, e o nosso irmão secreto que mora em Campo Grande, que não gosta que fale o nome dele, e eu respeito isso, mas são eles que pegam, e na maioria das vezes o que entra para mim aqui é muito pouco. As pessoas que me ajudam aqui, não chega a ser expressivo como é com eles, mas Deus tem feito tudo isso, algo transparente, tudo direitinho, e Deus tem abençoado. Vamos aqui à leitura do texto da mensagem de hoje, porque vai ser muito expressivo e pertinente para o que nós estamos falando. A Bíblia diz assim, capítulo 2 de Efésios: ele vos deu vida estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nosso grande Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia diz que a queda do homem no Éden colocou a raça humana em um estado de escravidão e sujeição àquele que o derrotou. Então o homem ficou sujeito ao domínio e à autoridade do nosso adversário, que é o diabo. O diabo não é adversário de Deus, que Deus não tem adversário, não há ninguém maior do que Deus. Então, se ele é único, soberano e todo-poderoso, não tem adversário para Deus. O diabo, ele é adversário do projeto de Deus chamado humanidade, que é a eclésia de Deus, que agora Deus tira para fora. Para tirar para fora é tirar do meio de quem? Daqueles que estão mortos em delitos e pecados. A igreja de Deus é separada pela autoridade desta palavra, que promove a santificação dentro de nossos corações, que Deus, o texto diz assim, versículo do capítulo 2 de Efésios, versículo 10, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus de antemão vinha com um projeto de santificação para o homem que estava caído por causa do período de
do período probatório, aonde ele pecou contra os princípios divinos e caiu em completa desgraça e ficou alienado de Deus e morto em delitos e pecado, dominado pelaquele que o venceu, o diabo. Então o homem torna-se escravo do diabo, porque o diabo é inimigo do homem, mas não pode com Deus. Para que Deus tirasse o homem da situação que ele se encontrava, era necessário que o homem tivesse condição de pagar este preço, mas no estado que ele se encontra, Paulo revela que esse homem está morto em delitos e pecados. Deus é vivo, Deus é vida, Deus é santidade, Deus é Senhor. Então como pode um morto se relacionar com o vivo? Como pode um morto ter intimidade com aquele que está vivo? Como pode um morto se relacionar com quem está vivo? Até hoje, que o homem passa a experimentar da morte, nós que estamos vivos no mundo físico, nos parâmetros físicos, quando o nosso ente querido morre, nós não podemos mais nos relacionar com ele, desce o corpo ao pó e o espírito e a alma vai para o lugar onde ele determinou em vida. Tem pessoas que estão determinando o fim da sua vida no Sheol, que é o inferno, prisão, lugar intermediário do inferno. Tem pessoas que estão determinando passar os últimos dos seus dias até a glorificação no lugar chamado paraíso, porque guardam a palavra de Deus. Por guardar ela, o homem não vai para o Sheol, porque o Sheol é o lugar dos escravos, daqueles que morrem sem esperança, sem Deus, que estão dominados, subjugados pelo príncipe deste século, que é o diabo, que nem Deus ele é. Então aqueles que morrem em Cristo, santificados por esta palavra, vão para o paraíso. Esta raça humana se tornou morta em delitos e pecados, nos quais Paulo vai dizer assim, não há privilégio para ninguém. Paulo foi tirado do mundo de pecado. Às vezes as pessoas pensam, não, bem-aventurado aquele que nasceu numa família cristã. Muito bom, ele teve bons princípios e muitas das vezes nasce, mas não aproveita nada. Mas bem-aventurado é o homem que tem discernimento de assimilar a palavra de Deus e entender o que ela nos dá e os princípios que ela pede que nós venhamos andar neles e andar nelas. Não importa o que você fez, o importa é que no momento que Deus despertar o seu coração, você vai andar com ele. Não importa o que o mundo fala, não importa o que o filho do diabo está falando. O cara beberrão, dado ao vício, dado à imoralidade, é ladrão, é roubador, é prostituto, é adúltero, engana o marido, a esposa, a mulher, engana todo mundo. E como fica isso? E a pessoa às vezes quer se arrogar, sentar na cadeira de Moisés e julgar as outras. E a melhor coisa que você tem que fazer é seguir o ensino de Cristo. Se baterem de um lado da tua face, dê o outro lado. Aí às vezes as pessoas, por mau conhecimento da palavra, pensam que é dar o outro lado da face para o indivíduo bater. Jesus não está falando isso, nunca falou. Você é obrigado a defender o templo do Espírito Santo, você é obrigado a defender o seu corpo, a sua integridade física, moral e país é obrigado a defender as suas fronteiras. Isso Deus deixou para nós. Quando Jesus diz, dê o outro lado, as escrituras, os costumes judaicos, né, o costume do povo judeu, é que quando uma pessoa te afronta, aí eles dizem, Jesus falava assim, ó, te afrontou, está te humilhando, te batendo, dê para ele o outro lado. Sabe o que é dar o outro lado? É dar as costas. Ele não tem nada para te dar, ele não tem nada para acrescentar na sua vida, é não dar confiança, não bater boca com o indivíduo, é não alimentar aquilo que o diabo quer que você alimente. Vire as tuas costas, ou seja, não dê confiança para ele, cala tua boca, fica quieto. Os franceses dizem que um imbecil não merece resposta. Então tem pessoas que são imbecis, eles querem ser deuses e julgar a causa das pessoas, porque aconteceu isso com fulano, fizeram isso com ciclano, ele está dessa maneira, nem sabe, não entende nada, mas Deus, que é Senhor de tudo, ele conhece, ele sabe, ele estava lá quando tudo aconteceu. Então você tem que dar o outro lado. Qual é o outro lado? A pessoa está te ofendendo, a pessoa está te maltratando, vire as costas para ela. O sentido de virar as costas é despreza, não dê confiança, não dê assunto. Não é dar o outro lado para o indivíduo e bater fisicamente, não. É simplesmente sair fora dele. Paulo vai dizer assim, ó, morto em delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos
outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está mostrando aqui que os efésios, que viviam na idolatria, na imoralidade, na prostituição, no roubo, no engano, e que tinham um segmento religioso com princípios mundanos, viviam em toda sorte de pecado, como todos os moradores de Éfeso. Mas agora, esse Deus, que é rico em misericórdia e perdoar, nos tirou do estado de morte, nos ressuscitou, nos vivificou em Cristo Jesus, por meio desta palavra. Ele nos tira, ele tira a sua eclésia do meio do mundo, quer dizer do mundo, dos costumes, os quais não são a favor dos princípios divinos, a prostituição, o roubo, a imoralidade, o crime, o assassinato e tudo aquilo que não é dos princípios divinos. Paulo vai dizer em Gálatas que os que tais coisas praticam, o que ele diz lá? Que praticam tais coisas, lá está beberrão, homicida, fornicador, adúltero, prostituto, idólatra, feiticeiro, covarde, toda sorte de pessoas que praticam e amam a iniquidade. A parte que lhes cabe é o lago de fogo, não herdarão o reino de Deus. Se não herda o reino de Deus, só resta o lago de fogo, só resta o Sheol para eles, depois lago de fogo. Então Paulo está dizendo que nós andamos lá, então nós conhecemos tudo aquilo não tem atrativo nenhum para nós, lá não tem nada de bom para o mundo, não te dá nada, o mundo não te dá vantagem nenhuma, o mundo não te abre portas que te levam ao encontro de Deus, só te abre caminhos, te abrem atalhos que te tiram da presença de Deus. Quando você está no mundo, pelo domínio do mundo, pela mentalidade do mundo, você está à mercê da ação do próprio diabo, que é o teu arqui-inimigo, que quer te destruir, porque ele não pode com Deus, então ele vem destruir aqueles que Deus fez à sua imagem e à sua semelhança. Então a imagem e semelhança de Deus tem que estar revestida com esta capacidade. Paulo diz assim: revestido de toda a armadura de Deus, para estar firme no dia mau, capacete, mente renovada com a palavra, couraça, se vestir com essa santidade, espada, ser aperfeiçoado no conhecimento dessa palavra, que é a única coisa que o diabo respeita no crente. Tem crente que pensa que o diabo respeita a oração, o jejum, não. O que o diabo respeita no crente é o crente que é conhecedor dessa palavra, praticante, que vive em santidade, ele te respeita. Fora disso, tu pode jejuar um mês, um ano, budista jejua às vezes 40 dias, nem por isso o diabo tem medo. Outras religiões, até pessoas que fazem cabeça nos gongás, jejuam trancado nos gongás 7, 8, 14, 21 dias, nem por isso deixa de ser escravo de Satanás. Então não adianta jejum, oração, crente querer espiritualizar aquilo que não é espiritual. O que é espiritual é que o homem que está morto dentro desse pecado, ele precisa de ser vivificado em Cristo. E Cristo é o verbo encarnado, Cristo é o verbo escrito, que quando é assimilado vira espírito, que vivifica, ou seja, ele faz você viver e fica em você para manter a vida que vem de Deus por meio dessa palavra, dessa comunhão. Paulo está dizendo para os moradores de Éfeso que aqueles que fazem a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, são governados pelo príncipe deste século. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, olha que maravilha, e nos fez assentar nas regiões celestiais, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quais são os lugares celestiais? Tem gente que lê isso aqui e faz aquela correlação que não tem nada a ver, né? O biscoito com o creme que você passa, o creme é creme, o biscoito é biscoito. Aí ele fala, não, porque Jesus falou, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E as pessoas ficam achando que tem algum lugar no espaço sideral, é muitas moradas. Não, Jesus não é ET não, meu filho, Jesus é Criador.
Jesus não tem um planeta que ele está habitando lá, que um dia vai levar. Isso é papo aí de islâmico, que pensa que vai morar num planeta cheio de virgem para ele. Isso é coisa de pessoa que não conhece as escrituras. Não existe nada fora dos domínios dos parâmetros de Deus. Quando fala regiões celestiais, o que é uma região celestial, pastor? Uma região celestial. Pergunta isso para um feiticeiro que ele sabe. Pergunta isso para um pai de santo, que ele vai falar: eu sei onde é a região celestial. Ele sabe onde é a região celestial, no sentido da onde o espírito que está nele domina, aonde ele sente ele, aonde que é? Ele vai entrar lá no gongá dele e vai invocar ele lá, e aquele momento lá é região celestial. E tem crente, tem pastores, tem doutrinadores aí que ficam ensinando: não, a região celestial, sobre as nuvens. Quem está lá nas nuvens é o diabo, porque ele não tem lugar para ficar, ele tem que andar em derredor da terra, babando aquilo que Deus fez para os seus filhos desfrutar, que nem aquele tem autoridade divina. Então, o que é a região celestial, pastor Américo? É onde Deus derrama as suas copiosas bênçãos sobre nossas vidas. Está escrito no livro de Salmos 133, né? Diz o que lá? Que é na comunhão dos santos que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Ele está falando, sabe de quê? Da região celestial, aonde Deus se faz presente. E desce o óleo da unção, que cura, traz saúde, traz salvação e vida eterna. Que lugar é esse, pastor? É aonde o povo de Deus se reúne, aonde Deus é tratado como Deus, onde Deus é tratado como Senhor. Quando você está numa igreja que o evangelho é pregado verdadeiramente, aquele momento da invocação, aquele momento em que você está aprendendo, recebendo do pastor, do ministro que está ministrando a verdade com qualidade, é região celestial. Deus está naquele lugar. Quando você está num lugar onde o evangelho não é levado a sério, onde as pessoas precisam de contar piadas, onde as pessoas precisam de misturar as verdades divinas com piadas obscenas, com palavras obscenas, não é região celestial, não é o lugar onde Deus está. Infelizmente nós temos que falar a verdade, doa quem doer. Região celestial é o lugar onde Deus é Senhor, aonde Ele fala e se ouve. Quer ver um momento de região celestial que foi tremendo? Quando Neemias constrói o templo, o povo estava com fome de Deus, e eles pedem a Esdras e Neemias que trouxessem o livro da lei. Então aquele homem ficou, aqueles homens, aquela cidade, aquela nação, aquele povo ficou de manhã até o entardecer, o pôr do sol, em pé, sem comer, sem beber água, porque eles estavam sendo alimentados por um alimento espiritual. Nem para beber, nem para comer, aqueles homens, aquelas mulheres saíram dali, até as crianças, eles ficaram fitos naquilo que falava e ouvindo, assimilando, comendo, ao ponto de dizer: chega, porque nós não suportamos, porque isso é demais para nós. Mas Deus sempre encheu o seu povo daquilo que é espiritual. O que é espiritual? É a palavra. Qual é a região celestial? É o lugar onde a igreja, a eclésia de Deus se reúne, o nome de Deus é invocado com santificação, para que ele se manifeste pela verdade. Deus não vai aparecer dentro da igreja, mas Deus vai se fazer perceber por meio da sua verdade. Deus não vai derramar nenhum fogo que vai andar pela cabeça do povo. Fez isso uma vez, não faz mais. Hoje o fogo que queima em nossos corações é a revelação da verdade, da palavra, sem piada, sem malícia, sem mentira e com qualidade. Então quando Paulo está falando assim, ó, vocês andaram nesse mundo, vocês conhecem a malícia desse mundo, vocês conhecem a maldade desse mundo, vocês sabem bem o que eu estou vos falando. Vocês um dia estiveram mortos e foram pessoas que eram mortos e viviam como mortos, mas agora em Deus, pela graça que Ele manifestou em Cristo Jesus, nos dando vida, com o seu grande amor derramado em nossos corações, que essa palavra de salvação, essa palavra de santificação, porque Deus, versículo 16 diz assim, ó, e reconciliasse ambos em um só corpo, né?
Versículo 16 do capítulo 2, e reconciliar-se ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que inimizade era essa? Não há proximidade entre o pecador e Deus. O praticante do pecado, Deus olha para ele com olhar de juízo. O que faz Deus olhar para o pecador? É quando o evangelho é pregado. Aconteceu isso comigo, com você, e nós assimilamos essa palavra e entendemos que os nossos caminhos são de morte, que Deus nos chama para nos dar vida em abundância, mesmo nós estando mortos. Assimilamos essa palavra, a vida é despertada dentro de nós pela presença do Espírito Santo. Então ele nos traz a existência, e por causa do sangue da cruz ele nos recebe como filho, por causa da revelação do evangelho e de tudo aquilo que Cristo fez. Aí Deus tem relacionamento com este pecador arrependido, que é propiciado pelo sangue da cruz. E quando você recebe a propiciação do sangue da cruz, o Cristo aponta para você o que? Andai nesta palavra, segui esses preceitos, fazei a minha vontade, porque esta é a santificação de vossa alma. E agora, qual é o segredo para o homem ser vitorioso? Andar nessa palavra. Qual é o segredo para o homem, a mulher, o jovem, quem seja, ser uma pessoa abençoada, próspera, uma pessoa querida? Andar nessa palavra. Essa palavra nos ensina a amar, nos ensina a respeitar, nos ensina a ser melhor ser humano, nos ensina a não ser ganancioso. E esta palavra, ela é a prosperidade. Porque a pessoa não é próspera? Porque não está na palavra. Ah, mas pastor, vou na igreja todo domingo. Ir na igreja todo domingo não faz você um praticante da palavra. O praticante da palavra, ele está acima do entendimento humano. Só quem anda com Deus sabe o que eu estou falando. Só quem se santifica sabe o que eu estou falando. Chega um momento que não interessa o que tu tem, o que tiram de você, o que fazem com você. Você sabe simplesmente quem é, porque Deus te conhece. E ainda aqueles que tocarem em você vão tratar com Deus. Deus vai tratar de face. No momento que Deus achar que deve, ninguém tira o indivíduo dali. Por isso Jesus fala assim, antes que os meirinhos, sabe quem é os meirinhos ali? Naquela parábola? Chegue até você, corra lá e se conserte. Brada aos céus e peça perdão. Porque quando os meirinhos chegar, em verdade, Jesus vai enfatizar o conhecimento que ele está passando, vai dizer, é verdade que eu estou falando. Em verdade te digo, quando tu cair na mão dos meirinhos, ou seja, dos demônios, e vai cair na mão dele por causa do pecado, tu não vai sair de lá até que pague o último centavo, se conseguir sair, porque muitos não conseguem, vão a óbito, deixa de existir nesse plano terreno, e vão seguir em juízo por causa da iniquidade. Deram brecha, o diabo entrou, agora enquanto não pagar o preço, ele não sai dali. E até onde vai isso? Tem muitas pessoas que vai até o fim das suas vidas, e o salário que vai lhe caber é a morte eterna, porque quando podiam não deram ouvido a Deus, quando estavam bem, olharam para o seu ego, andaram segundo as paixões da sua carne, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque faz assim? Porque são filhos da perdição e da desobediência. E depois que você estiver lá na mão do adversário, não adianta clamar a Deus, porque Deus não ouve pecadores. Vai pagar o preço do pecado. Ah, pastor Médico, tu está falando muito duro, mas é a verdade. Estando nós mortos, versículo 5, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que Deus nos faz assentar nos lugares celestiais? Para ser doutrinado, ou seja, a doutrina significa ensino, para receber ensino, para que a sua santificação se torne mais poderosa dentro de você, tenha a capacidade de te aperfeiçoar, e de glória em glória, de fé em fé, te aperfeiçoando aos poucos, até que você chegue ao pleno conhecimento de Deus, para a sua comunhão com Ele para sempre, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Muito em breve, os anjos, arcanjos, querubins e serafins, e os próprios principados e potestades das trevas, vão entender
porque Deus fez todo este sacrifício, porque Deus fez todo este projeto usando o homem Jesus e vindo por meio deste homem reconciliar o homem que havia caído, para que o homem não permanecesse nas trevas. Não há comunhão da vida com a morte. Por isso que quando os nossos pais lá no Éden comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus coloca duas espadas flamejantes rodeando a árvore da vida, para que o homem no estado de morte não tomasse a árvore da vida, para que ele não permanecesse para sempre no estado de morte. Então Deus já age de misericórdia lá no Éden, e essa misericórdia vai ser manifesta muito em breve, quando Deus chamar a sua igreja, quando a trombeta tocar, quando a voz do arcanjo soar, quando o Senhor nos chamar, e num piscar de olhos, os que estão mortos ressuscitarão, e num piscar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados junto com os mortos previamente ressuscitados, receberão corpo glorificado e ascenderão aos céus para o encontro do noivo, e vamos glorificar a Deus, e a grande tribulação vai começar. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, não é crença, fé não é crença, fé é revelação. Pela graça sois salvos, ou seja, é graça, é favor de Deus. E fé é esta revelação que te salva, que te transforma, que muda o seu caráter, que muda a sua vida, que leva você em caminho de santidade. Ainda que o diabo queira te sujar com a lama do inferno, ele não tem poder de te sujar, porque Deus conhece a sua mercadoria, Deus conhece os que são seus. Não importa o que o diabo vai fazer, o que importa é o que Deus sabe, o que ele vai fazer com você. Então por que as pessoas perdem a autoridade? Ah, o diabo tirou um pedacinho da minha orelha, aí vai, se veste de saco de cinza na cabeça e entra num buraco e se esconde do diabo, do mundo, de todo mundo. Eu estou morrendo de ver, meu querido, tu és soldado. Se o inimigo te pegar, ele vai te barbarizar. Por quê? Ele vai descaracterizar você primeiro, para tirar a confiança, para impedir que você pregue, para trazer um pesar no seu coração, para botar uma depressão em você, para te destruir. Como você vai responder às astutas ciladas do diabo? Ah, eu vou me esconder, eu vou fazer isso. Não, eu estou de pé, meu querido, estou aqui. Somos sujeitos a tudo, mas não devemos aceitar tudo. Ah, pode acontecer de tudo, mas você tem que estar pronto para tudo. E quando eu digo pronto, é pronto mesmo. Ah, pastor médico, um dia uma pessoa chegou perto de mim, eu trabalhava, eu tinha uma pequena empresa, e eu tinha fechado aquela empresa e saí. Aí parei, porque o amigo meu foi comprar um sanduíche. Ele foi comprar, rapaz, não vou fazer comida em casa hoje. Aí esse amigo falou, vamos parar ali rapidinho, eu vou comprar um hambúrguer ali. E quer um? Eu falei, não quero, nunca... Até hoje eu não sou muito amante disso. De vez em quando dá vontade de comer, eu como, mas não quero não. Aí eu fui para o lado assim, fiquei esperando ele, uns 10 ou 15 metros de distância do local onde ele foi comprar o hambúrguer. Aí ele foi lá, pagou e veio e ficou do meu lado. Apareceu um camarada, olhou para minha cara e falou, ó, eu vou dar um tapa na sua cara. Eu falei para ele, o senhor não faço não. Por que não? Eu falei, porque o senhor não pode. Eu não estou fazendo nada com o senhor. Ele estava alcoolizado. Aí ele foi, ficou me olhando, não, eu vou bater na tua cara. Eu falei, não faz isso, meu querido, não faz, o senhor é uma pessoa boa, o senhor tem família, o senhor precisa de vir para casa. Aí ele ficou me olhando assim, acho que o demônio que estava nele foi repreendido pelo Espírito Santo. Aí ele saiu andando, foi na beira da rua, e lá na frente ele caiu, e o ônibus atropelou ele, mas quebrou ele todo. E o rapaz, o cara quis te bater, o ônibus atropelou ele lá. Eu falei, não tem nada a ver o que aconteceu, ele foi atropelado porque ele provavelmente está embriagado, mas não estava muito embriagado. E aconteceu isso, mas eu já estava preparado. Se ele fosse me bater, eu ia defender. Eu não vou, Deus não te fez para tu ser saco de pancada de ninguém não. Você tem direito a defender a sua integridade, a sua casa, a sua família, a sua vida, como Israel está defendendo lá. Vamos deixar de ser religioso. A religião tem feito o crente, o povo ficar bobo, entendeu? Então, o que a palavra de Deus, o que esse Cristo está fazendo? Ele está nos santificando pela sua palavra. Isso é graça, ou seja, o homem não merece, mas é dom de Deus, que é Deus deu de presente, mediante o que? A fé é isso aqui, é isso que transforma.
Daí não, porque a minha fé, qual a fé que tu tem? Você tem a capacidade de crer, você não escreveu nada, você não tem autoridade de escrever um tratado espiritual. Você tem a capacidade de crer. Crer em quê? Você pode crer em Buda, pode crer em Maomé, pode crer no catolicismo, na Umbanda, na Quimbanda, Santo Xanoé. Você crê no que você quiser. Ou você pode crer em Cristo Jesus, que é o Salvador de nossas vidas. Ou eu creio na revelação, eu acho que a revelação de Deus para mim é o bastante. Então por isso aceitei Cristo, por isso eu leio as Escrituras, por isso eu estou esperando, aguardando, como diz lá em Tito capítulo 2, versículo 12 e 13, aguardando a bem-aventurada manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus santifica os seus filhos. Não é por meio de obra, ninguém pode se gloriar. Não, eu faço, eu dou dízimo, né? Aí a pessoa, não, pastor Américo, eu construo igreja na África, isso me dá direito a reivindicar alguma coisa diante de Deus? Não, o que eu estou fazendo não sou eu que estou fazendo, são os contribuintes que estão fazendo. Eu só estou recebendo a confiança deles e de Deus. Mas porque eu sou dizimista, eu dou dízimo, e eu não aceito. Não tem nada a ver, você dá dízimo, não, meu querido, não é mérito, não é mérito, é graça de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que maravilha, vê se isso aqui dá mérito ao homem. Pois somos feitura dele. Deus está nos salvando, nos resgatando no mundo do pecado, nos dando a santificação, porque somos feitura dele. Qual o objetivo que Deus nos criou? Criados em Cristo Jesus. Está falando aqui da nova geração, a igreja, para as boas obras. Adão também foi criado para as boas obras, mas ele pecou porque ele não soube guardar os princípios de Deus, os quais, que boas obras são essas? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que Deus preparou para nós andarmos nela? O que Deus preparou? Será que eu tenho que ir num planeta lá em cima pegar algum tipo de revelação? Tenho eu que invocar algum pastor visionário cheio de revelações para trazer algum tipo de doutrina para mim? Tenho eu que esperar de algum rabino, algum escriba, alguém que vai especial? Tenho eu que esperar algo assim? Não. Porque Deus preparou de antemão para que andemos nela. A revelação das Escrituras Sagradas, a qual está sendo desprezada, a qual querem desqualificar, a qual as pessoas estão colocando para o lado, porque não sabem pregar esse evangelho, não tem compromisso com esse evangelho, não tem compromisso com Deus, vivem querendo sucesso, agradar as pessoas, fazer as pessoas rir, mas deixar elas mortas em delitos de pecado, quando as pessoas são criminosas, fofoqueiras, mentirosas, filhas do diabo, e vivem com a cara de peroba dentro da igreja, e até mesmo fora da igreja, arrogando para si uma perfeição, um valor sobrenatural, se sentindo no direito de julgar as outras por qualquer coisa. Hoje é moda, fulano não é de Deus, porque às vezes a vida espiritual dele ou ele não consegue um êxito que o outro conseguiu, mas muita gente hoje conseguiu êxito, conseguiu estar no pódio pela mentira. É igual socialmente, tem gente que está ocupando lugar aí, foi pela mentira, foi pelos conchavos, não tem nem capacidade de estar lá, mas está lá porque são os conchavos. Nós estamos vendo isso no meio político, nós estamos vendo isso no meio das repartições públicas, nós estamos vendo isso quando há um nepotismo dentro da própria igreja, quando as pessoas querem tirar os obreiros de Deus, colocar os filhos, porque o meu filho, se ele não se converter, ele vai para o inferno, porque ele tem que ter compromisso com Deus, tem que olhar para mim e falar, meu pai passou por isso, meu pai se ferrou todo, meu pai sofreu, mas permaneceu com a fé dele viva. Eu louvo a Deus e honro a Deus, que hoje veio uma pessoa conversar comigo, e falou comigo assim, rapaz, eu nunca pensei de ouvir isso da pessoa, mas ele falou assim, rapaz, você é perseverante, você tem determinação, eu não sou assim, e Deus te deu, como é que Deus fala com a gente, Deus te deu um dom especial, Deus te chamou para uma obra especial. Então Deus falou comigo hoje, Deus te chamou para isso, para ajudar as pessoas, para levantar pessoas, para fazer a obra dele. Eu não tenho essa chamada. Eu falei, Jesus, e agora? Eu fiquei quieto ouvindo Deus falar para mim. Então é um ministério que Deus me deu, e eu não vou esperar chegar o tempo da primavera, não, estou
debaixo do sol escaldante, eu estou aí no deserto mesmo, o couro está comendo, o pau está comendo, o diabo está batendo pau de quina, de chicote, de azorrado, mas eu estou falando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque eu tenho andado desse caminho que Deus preparou para mim de antemão. Eu aprendi essa palavra, eu não fui, vem para cá, ninguém assobiou me chamando para ministério, não, foi Deus que foi lá me chamar, Deus me tirou lá do meio das malhadas, de trás das malhadas, falou, vem para cá, e eu lembro que eu falei, não, eu não quero, eu não tenho capacidade, eu não consigo, aí a pessoa chegou para mim, rapaz, Deus está mandando, Deus sabe que você é o que você é, Deus sabe onde você está com o pé, mas Ele vai te preparar e te capacitar, e vai te levantar, e vai fazer o que Ele tem que fazer. Então eu louvo a Deus por isso, eu engrandeço a Deus por isso, graças a Deus, que Ele é misericordioso. Deus abençoe o nosso irmão Miguel, que está assistindo, nosso irmão Darley Carvalho, Deus abençoe a todos vocês. Então, quais são essas obras que Deus preparou de antemão? As escrituras sagradas, que nos revela o caráter, a santidade de Deus. Aí tu vai ficar dando ouvido para o Joaquim, para o João, né? Ah, meu Deus, olha o que aconteceu com o pobre coitado. Ele é pobre coitado e nem sabe. E você simplesmente é um soldado que está sofrendo na mão dos filhos do diabo, ou seja, dos soldados das trevas. Está lá, está acontecendo? Está. Aconteceu, mas aí, você vai parar, vai dar marcha ré? Tem que ser homem, mulher de Deus para levantar a cabeça. Ah, o marido traiu, a esposa traiu ele, o marido dela traiu ela, e diz que é missionária, diz que é obreira, diz que é pastor, diz que você vai dar ouvido para o diabo, você vai parar? Você vai deixar de lutar pela vida eterna, porque o diabo está batendo em você? Que bata, meu querido. Eu tenho cor de rinoceronte, vai bater, mas eu confio no Deus da minha salvação, e confio na obra que Ele preparou para me santificar. Eu não estou sendo, Paulo diz assim, ó, quem me julga é o Senhor, quem me julga é o Senhor. Tem gente que vive uma vida de rastro de pecado, e está na igreja com aquela cara de peroba, pregando evangelho, né? Dando uma de, ama Jesus, ama até onde que tu ama, né? Tem gente que está na prática com a cara de peroba, está lá. Aí o diabo te pega num trocar de perna, numa encruzilhada da vida aí, numa emboscada, aí você tem que falar assim, não, eu agora vou chutar o balde, né? Eu vou sentar ali na pedra, vou me embriagar, bebamos e comamos, porque amanhã vamos morrer. Meu irmão, levanta. Mulher de Deus, levanta a tua cabeça. Homem de Deus, levanta a tua cabeça. Importa o que aconteceu, eu perdi a minha empresa, eu perdi o meu emprego, vá trabalhar, seja catalata, capinar, usa a sabedoria que tu tem, vai investir o pouco que tem na tua mão, que é o pouco que Deus honra, é o pouco que Deus faz muito. Isaac plantou no deserto, foi lá plantar no deserto, o rei falou, ó, pode plantar à vontade, ó, covardia, mandou ele plantar no deserto, ele plantou no deserto, e Deus fez o deserto dar o melhor fruto, a melhor folha, a melhor hortaliça, e eles falaram, como é que pode, no deserto ele está sendo próspero, nós aqui plantando, a nossa plantação, o nosso fruto não está sendo como o dele, porque Deus abençoa quem anda com ele, Deus abençoa quem tem compromisso com ele, Deus deu vida para sustentar. Deus não levanta um filho de Deus para deixar ele perecer e morrer no deserto. Deus não te fez filho para você perecer, para virar espetáculo para o diabo. Pode até o diabo bater palma, como bateram palma quando Jesus estava na cruz pendurado, morreu, não salvou a todo mundo, não curou a todo mundo, ele não prega aí que Jeová é Deus, que salve a ti mesmo. Aquele período foi um período da vergonha, mas depois que Jesus ressuscita, quem pode contar ele entre os mortais? Quem é esse que ressuscitou? O livro de Apocalipse diz que ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. É aquele que tem poder para colocar no céu e poder para colocar no paraíso. É aquele que tem poder para dar vida e poder para tirar a vida. Então as pessoas hoje, por falta de aprendizado bíblico, muitas das vezes estão com a sua fé neutralizada, porque a mente dele está focada nas coisas periféricas, está olhando para baixo,
E a Bíblia diz assim: olhai para ele, olhar para cima, no sentido de olhe para esta revelação. Olhar para cima não é como eu vejo pessoas, não, olha para cima e fica assim, ó Senhor, ó, olhar para cima é alimente-se desta palavra, beba esta palavra, come esta palavra. Quando você se alimenta daqui, você está olhando para cima. Quando você come essa palavra, você está se alimentando de Deus. Quando você se alimenta e come essa palavra, você está vivendo Deus. E quando você vive Deus, Deus vive em você. E naquele que Deus vive, Deus vai prosperar, Deus vai honrar, Deus vai levantar. Independente do que o diabo esteja fazendo, maior é Deus. As pessoas estão me condenando, maior é Deus. Deixa o dia que ele tropeçar e o diabo botar o pé na frente dele, te jogou um dia, o diabo vai botar lá o pezão na frente dele, pum, vai bater com a boca no chão, vai quebrar, e por ele ser só crítico e não se alimentar da verdade, ele quer botar o dedo acusador, ele vai estar vazio de Deus, e o vazio de Deus vai para o inferno, vai perecer, vai morrer. Eu conheço pessoas que passaram provações, foi para a Avenida Brasil e se jogou debaixo de um ônibus. O cara se jogou lá e morreu. Eu fui fazer o sepultamento de um assim, ele não aguentou a pressão da vida. Conheço outros que se jogaram de cima de prédios, conheço pessoas que tomaram veneno e morreram, porque não resistiram à investida do príncipe deste século, e seus agentes, que são os demônios, e os homens, que são muitos homens, que fazem a vontade de Satanás, eu chamo de demônios vivos, e perdem a grande oportunidade de serem parecidos com Deus por meio da santificação que esta palavra nos deixou. Deus nos tira do mundo de morte, Deus nos levanta da morte, nos vivifica pela palavra e coloca esta palavra dentro de nossos corações pelo ensino, pela capacidade que Ele deu a todo ser humano de raciocinar e de viver uma vida de santificação, para que por meio desta palavra este homem que era um morto seja parecido com ele. Por meio do que? Da adoração. A adoração não é o que muita gente pensa, não. É ficar na igreja, ó, Senhor, como eu te amo, Tu é Deus, Tu é poderoso. Daqui para fora, a adoração é vida vivida. O diabo está batendo e o camarada fala: eu sou de Deus. O diabo está apontando o dedo, está acusando ele: eu sou de Deus. E o diabo não pode dizer o contrário, não tem autoridade. O diabo está: eu sou de Deus. Eu sei que o Deus da minha salvação se manifestará. O diabo estava batendo em Jó, arrebentando Jó, e fala: eu sei que o meu Redentor vive. O diabo pode fazer, o diabo, e toda notícia que chegava, a culpa estava em quem? Em Deus. Jó, veio um vento do céu e destruiu todo o teu rebanho. Foi de Deus. Mas não é de que Deus é esse? Era do príncipe deste século. Jó, caiu raio, queimou tudo, matou teu filho. Foi Deus que fez, e tudo era culpa de Deus. Então o homem, por falta de conhecimento, ele culpa a Deus pelaquilo que o diabo faz. Mas quem tem os princípios de Deus e os pratica e anda nesta boa obra que nos foi entregue de antemão, para que viéssemos a andar nela e ser santificado por ela, nós conhecemos que o diabo tem as suas artimanhas, e por mais que ele venha com as suas artimanhas e malícia, maior é Deus para subjugá-lo, derrotá-lo e vencê-lo, e te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, sabendo que Paulo estava falando com a igreja de Éfesos. Paulo não estava falando com os ímpios de Efésios, Paulo estava falando com a igreja que estava sendo santificada pela palavra, para não viver como mortos no mundo da mentira, da prostituição, da acusação, da falsidade, da malícia. E quantos que dizem estar vivos estão vivendo como mortos? Quantos estão assim? Muitos estão dessa maneira. Então eu quero convidar você para estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, disse Jesus, porque são elas que de mim testificam. E vós cuidais ter nela a vida eterna, elas de mim testificam. E Jesus falou assim: não quereis vós vir a mim para terdes vida. Jesus está falando assim: vocês não lêem a Bíblia? Porque vocês sabem que ela é que dá a vida eterna. E eu sou a manifestação das promessas. É isso que Jesus está falando ali.
das promessas que estão escritas aí. Eu sou, vocês não estão me vendo aqui, não conseguem me conhecer, porque não compreendem a palavra que vocês estão lendo. Mas se vier a mim, recebe vida, se não vier a mim, permanece na morte. É isso que Jesus está falando assim: vocês não vêm a mim para ter vida eterna, porque não conhecem as Escrituras. Assim estão as pessoas hoje, correndo de um lado para o outro para revelação. Eles querem revelação, que o indivíduo vai falar assim: eu estou vendo uma chave da vitória na tua mão. Não, chave da vitória é vida de santificação, é vida de trabalho, é vida de comunhão com Deus, é vida de você olhar para frente, acreditar que Deus é, que você pode, e você aí, que Deus vai te abençoar. O indivíduo, ele quer o quê? Eu estou vendo. Aí vai dizer assim: eu estou vendo. Tem camarada que fala assim: eu estou vendo o envelope na mão do anjo. O anjo não foi feito para trazer envelope, meu filho. Anjo foi feito para trazer poder de Deus, autoridade de Deus, e quando ele vem para executar as obras. Vê lá o anjo que matou 185 mil, quando Senaqueribe levantou o nariz. Então as pessoas hoje estão pensando que anjo é boneco de profeta, faz tudo que profeta diz. Não, meu filho, anjo é assim não. A última vez que eu vi um anjo, não via a face, não via a mão, não via as pernas, mas via a roupa dele, que ofuscava os meus olhos, e flamejante, e quando eu olhava para o rosto dele, eu não conseguia ver nada, nada, e ele nem falava comigo, estava ali, porque o Senhor falou no meu coração: coloquei o meu anjo do teu lado, por uma situação que estava vivendo no momento, e ele está ali. Durante 3 dias, eu dormi, ele estava lá na minha cama, do lado, passando, e eu sentia ele passar. Eu ia trabalhar, nessa época eu estava trabalhando numa certa igreja, onde eu trabalhei muitos anos, ele estava lá andando comigo, dentro da sala, ao ponto de eu falar para o meu amigo que trabalhava comigo: o anjo de Deus está aqui. Eu vou no banheiro, ele vai lá, está lá no banheiro comigo, eu venho trabalhar, eu sento aqui, ele fica ali fora, passando para lá. Durante 3 dias ele andou comigo, 3 dias. E eu engrandeço esse Deus, que ele enviou o seu anjo para poupar o seu servo. Eu tenho certeza que foi a minha vida, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então que o Senhor possa te abençoar, que você possa ser aperfeiçoado em tudo que Deus deixou de antemão, para que a sua igreja ande nela. Não existe ministério profético, ou seja, hoje não existe ofício profético, existe dom profético. O que é o dom profético? Quem tem capacidade de profetizar e profetizar essa verdade aqui. Dom de profecia, Deus usa esporadicamente para quando Ele quer avisar e alertar a sua igreja de algo que Ele vai fazer ou que vai acontecer na igreja, contra a igreja. Dom de profecia não foi dado para dar casamento, para dizer que a empresa vai prosperar, não foi dado para nada disso. Isso tudo aí é um emaranhado de mentirada, e porque as pessoas não querem estudar as Escrituras Sagradas. Mas quando nós estudamos a verdade da Bíblia, nós entramos dentro de um padrão entre Deus e o homem e Deus. Não tem profeta entre eu e o Senhor, só tem Jesus e eu e o meu Deus da minha salvação. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Então tem gente que bota um profeta na frente dele, bota o fulano que tem dom, que vai lá. Não, ninguém tem dom. A igreja hoje deixou de ter os dons do Espírito para ter o dom de adivinhação. Tem muita gente aí que está beijando a mão do espírito da menina de Filipos e nem sabe. Por quê? Não tem comunhão com a Escritura, não tem comunhão com a palavra, não se santificam, não consegue se satisfazer com Deus, não consegue viver Deus. Que o Espírito Santo te abençoe rica e abundantemente. Hoje é Santa Ceia, nós vamos agora abrir aqui um parêntese, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração, levado bom entendimento e santificação. Vamos cear. Deus seja louvado. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 11, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte até que venha. Então
A Santa Ceia, como nós chamamos que é santa, porque é a ceia que Deus preparou para os seus filhos ter comunhão com eles. É por meio do pão e do vinho. Senhor, apresentamos o pão a Ti, pedimos que santifique este momento, esses elementos. Apresentamos o cálice da nova aliança a Ti, pedimos que santifique este cálice e este momento. A Santa Ceia é um ato memorial para trazer a memória do Filho de Deus, que o Cristo se entregou na cruz e morreu por nós. Ele não se entregou em vão, mas se entregou para santificar um povo, como nós lemos aqui em Efésios, por causa do grande amor de Deus e do grande projeto e propósito do nosso Pai, do nosso Criador, de criar um povo zeloso e de boas obras, exclusivamente seu, por meio da morte, da ressurreição do Cristo. Por meio deste sangue que foi derramado, somos propiciados, e por meio do corpo que foi moído, nós recebemos o perdão de nossas iniquidades. Disse o Senhor: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, estarei anunciando a minha morte até que venha, disse o Senhor. Então você vai tomar o pão e o cálice, estará anunciando, lembrando o momento da morte do Cristo. Levanta o pão, disse Jesus: tomai e comei. Partiu o pão e deu aos discípulos, e antes que eles pudessem comer, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comer este pão, estareis lembrando da minha morte. Quando comemos, lembramos que Cristo foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras que tu foste moído na cruz, nós fomos sarados. Tomai, comei dele tudo. Coma o pão. Glória a Deus, te louvamos e engrandecemos o teu nome. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o Senhor o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comer o pão e beber este cálice, estareis anunciando a minha morte até que venha, disse o Senhor. Este é o sangue da nova aliança, o sangue da propiciação, que foi derramado para a remissão do pecado de muitos, para a propiciação de nossos pecados. Em nome de Jesus, meu Pai, nos abençoe. Tomai dele todo, disse o Senhor. Beba do cálice. Glória a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Bendito seja o nosso Pai, que nos deu tão poderosa salvação em Cristo Jesus. Quero convidar você mais uma vez para fazer parte do Ministério de Missões. Me ajude, eu preciso da sua ajuda. Você pode ajudar com R$50, com R$100, com 200, com aquilo que Deus tocar no seu coração. Ah, pastor, eu tenho condição de ajudar com mais. Ajude. Tem pessoas, já disse, tem pessoas que dá 300, tem pessoas que dá 400, tem pessoas que dá 1.000, tem pessoas que dá 600, tem pessoas que dá R$25 todo mês certinho, tem pessoas que dá 50 todo mês certinho. Queria eu ter umas 300 pessoas me dando aí R$25 ou R$50 todo mês certinho, e mais os que já estão me ajudando. Nós conseguiríamos fazer muito mais do que nós fizemos aí no ano de 2023. Espero que o Senhor desperte seu coração e nos dê graça. Olha, eu tenho que ajudar, eu preciso de recursos para ajudar o pastor José Fernandes, colocar o concreto no chão da igreja dele. Eles estão fazendo o culto pisando lá no matope, como eles chamam, no barro, estão pisando no barro. Pastor José Fernandes precisa de ajuda para melhorar a escolinha das crianças, tá? Ele está até botando já o concreto lá que ele me mostrou. Ele precisa de ajuda para colocar luminária na igreja, para colocar o concreto na igreja e outras coisas que precisam ser feitas lá. O pastor Ofélio, que construiu agora no final do ano, terminou a sua igreja, já está alicerce, paredes, telhado pronto, já estão dando culto dentro, mas também estão pisando no matope, no barro. As pessoas dançam, louvam a Deus e a poeira sobe. Eles estão precisando de colocar um concreto naquele chão, e eu preciso da sua ajuda. Agora vamos iniciar a fundação, ou seja, o alicerce da igreja do pastor João. Ele também daqui uns dias vai precisar de colocar o concreto naquele chão. É o pastor Américo que coloca? Não, é o rebanho de Deus.
é a tua lã, é a tua gordura. A tua lã e a tua gordura não é só para a pessoa pegar, desculpe, mas eu tenho que ser transparente. As pessoas hoje estão pegando a lã e a gordura da ovelha e na cara de pau, todo mundo vê e não fala nada. Perderam a fé, porque se tivesse fé não aceitaria isso. Pessoa compra apartamento para filho, carro para filho, carro importado para eles, fazem viagens, extrapola o gasto, não quer saber, ele não tem nem medo de gastar dinheiro, que não é deles, é dos cofres de Deus. Aí a pessoa às vezes está investindo nesses lugares, não vê, né? Como a pessoa passou a me ajudar e falou: pastor, aqui com o senhor estou vendo meu dinheiro chegar aonde eu envio ele. A pessoa uma vez falou: pastor, eu quero dar R$1.000 de oferta. Eu falei: não, calma aí, segura os teus 1.000. Tive nem pressa de pegar, aguenta aí. Liguei para o irmão, falei: irmão, vai vir R$1.000, vai pegar e vai mandar lá para botar a parede lá, divide tanto para cada um fazer um pouco. Aí o camarada mandou, aí amigo do outro: não, eu já enviei. Não é o pastor, eu que envio. Então, pastor, estou satisfeito de ver meu dinheiro chegar aonde eu estou enviando. E eu, como eu já disse no começo dessa live, eu preciso aqui de um notebook, eu preciso de um projetor de PowerPoint, eu preciso de melhorar a pintura, a qualidade, eu pretendo botar um rebaixamento de teto, um ar-condicionado. Estou aqui, tem um ventiladorzinho meu velho aqui ligado, mas eu quero botar um ar-condicionado para um dia que você vier com a sua família aqui, você está num lugar refrigerado, direitinho, para ouvir a palavra de Deus com qualidade. Quando eu colocar aqui o rebaixamento de teto, eu vou tentar colocar isopor por cima. Para quê? Para isolar, porque às vezes as pessoas falam aqui, que é bem na beira da rua, que é a varanda da minha casa, que vai virar um tempo, já virou, entendeu? Eu vou fechar aqui, que eu tenho um vizinho que às vezes ele fala, bota som, né? E está no direito dele, a gente não pode reclamar, mas graças a Deus que eles têm zelo, respeito, evitam o máximo no horário do culto, que é pouco, mas quando tiver maior, eu vou botar a porta aqui, porta lá, vamos fechar, blindar e colocar ar-condicionado para nós termos aqui um meio de cultuar mais excelente. Então eu preciso da sua ajuda. Graças a Deus, 90% do que eu já fiz aqui foi com a condição financeira que Deus me deu. Aqui nós fizemos banheiros individuais de homem e de mulher, fizemos a área gourmet, fizemos esse salão, temos banco. Aqui nós precisamos de material humano, físico, e de recursos que esse material humano físico vai trazer para nos ajudar. Nós precisamos aqui, essa semana, eu recebi oferta de um irmão, né? Deu até para o ministério. Eu falei: não, vou guardar porque eu preciso tirar uma umidade ali do campo. Estava guardando. Aí a pessoa ligou, eu estava precisando de um socorro. Por quê? Quem tem fome tem pressa. Minha esposa veio falar comigo, aí eu até fiquei com o coração meio assim, que eu falei: poxa, agora que eu ia conseguir fazer um negocinho ali. Aí quando eu levantei e vi andando, a voz do Espírito falou assim: ó, vai lá e faz o que tu tem que fazer. Aí eu nem pensei muito, eu peguei, botei a camisa, fui lá, botei a bermuda, botei minha sandália. Aí a minha mulher: tu vai fazer o quê? Eu falei: estou indo no mercado fazer compra já botei o que tinha no bolsinho ali, bem pouquinho. Fui lá, aí fui lá no açaí, né? Que o preço é bem em conta. Comprei arroz, comprei macarrão, comprei muita coisa. Aí já peguei um pouco aqui da minha despensa também, peguei macarrão, peguei leite, peguei muita coisa que tinha aqui em casa, que eu compro um pouquinho a mais às vezes, porque tem hora que a gente fica meio apertado. Eu fui colocando, fiz aquela caixa grande que eu peguei, já tinha, há uma semana antes eu tinha feito compra lá no açaí mesmo. Aí peguei a caixa grande que eu trouxe, arrumei tudo ali dentro, aí fui no sacolão, fiz um sacolão abençoado, levei, entreguei para a pessoa, e a pessoa ficou assim: caramba, ô pastor. Eu falei assim: não, Deus mandou trazer, está aqui, e vim embora, porque quem tem fome tem pressa. Às vezes eu preciso de tirar uma umidade ali, eu preciso de comprar um retroprojetor, de ter um notebook para organizar os meus estudos, para melhorar a qualidade do ensino para você. Mas eu acho que o ser humano, ele tem prioridade, e tem gente, tem ministérios aí, que não dá prioridade ao ser humano. Eu mesmo fiz parte de um ministério muitos anos, que eu lembro que o chefe de família, ele veio a óbito porque passou mal, foi para o Rocha Faria, passou mal. Aí já tinha passado as 2 semanas ou 3 semanas, e aquela família, o pagamento daquele homem que era de NPS, a esposa não tinha uma procuração para receber, aquela esposa ficou semanas sem dinheiro, e depois parece só 3 meses depois, e a família veio nesse ministério que eu estava recorrer
a um local que eu trabalhava, recorrer à comida. E falou comigo, pastor, não tenho nada lá em casa. E eu fui lá, eu vi, eu fui lá, eu tenho esse ministério, conversei, falei, deixa eu dar uma olhada, deixa eu orar aqui pelas suas dispensas. Onde está a dispensa? Está ali. Eu fui abrindo e fui olhando, irmão, não tinha nada, só tinha meio quilo de café rasgado, aberto assim, até derramado, um saquinho com um pouquinho de sal e um saco de açúcar com um restinho de açúcar, 2 dedos no fundo. Não tinha mais nada. Eu falei, aí eu falei, não tem mais nada aqui não, eu quero orar pela dispensa. Não tem mais nada. Aí eu fui nesse local, falei, ó, o pessoal lá está com fome, não tem nada, a pessoa não tem nada para comer lá. Segundo o que a moça me falou, ó, já tem 3 dias que a gente não come. Não tem comida, nós estamos desesperados. Meu pai foi membro dessa igreja, sempre foi membro de lá. Aí eu falei assim, agora? Aí fui lá, está precisando. Sabe o que eu recebi como pastor? Um não, bem grandão. Aí o que eu fiz? Na época, eu tinha uma condição financeira no bolso, que eu tinha feito um serviço, né? Até aqui mesmo, na época eu não fazia culto aqui, eu fiz um serviço aqui. Então eu estava com aquele dinheiro no bolso. Aí o que eu fiz? Falei, só não esquenta não, Deus já promoveu. Aí eu fui lá, entendeu? Fiz uma compra no mercado da esquina, trouxe. Aí a pessoa, quem mandou? Foi o pastor fulano. Eu falei, foi, porque Deus sabe quem mandou. Eu falei, foi ele que deu, tá? Também não escandalizei o ministério de ninguém. Falei, foi ele que deu, tá aqui. Virei as costas e fui embora. Nunca faltou nada para mim. Ao contrário, Deus me abençoou rico e poderosamente. Por quê? Quem tem fome tem pressa. E o membro da igreja é a ovelha do Senhor, nós precisamos de tratar delas. Então que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Torne-se parceiro desse ministério, envie uma oferta aqui, pastor, a sua oferta aí para o senhor separar uma cesta básica para alguém, vai ficar aqui. A hora que a pessoa pedir, a bênção está na mão, porque eu preciso de ajuda das ovelhas para ajudar a ovelha. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ó, beijo no seu coração, pastor Américo Gomes. Até o próximo culto, no nome de Jesus.